Bom, vamos dar início à correção dos seminários. Em geral, os seminários foram bons, tá? Atenderam bem ao objetivo, que era um objetivo mais clínico, mostrar a sequência clínica de cada tipo de prótese e dentro da sequência clínica a gente queria que vocês falassem um pouco também da teoria, mas tudo dentro da clínica. E a maioria dos casos conseguiu corresponder bem ao que, ao que nós queríamos. Algumas correções de alguns erros teóricos, alguns erros de conceito e alguns acréscimos, algumas coisas que nós achamos que poderia ter sido mais profundamente abordado, tá? Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, porque ficaram 94 slides. Então, se eu ficar me aprofundando muito em cada um, esse vídeo vai ficar muito grande. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível em cada um, tá? O primeiro, o primeiro seminário que eu vou comentar foi o seminário da Fernanda Queiroz, que falava de prótese total, tá? Foi um seminário bom, tá? E com algumas correções que eu gostaria de fazer, e vamos começando agora, nos próximos slides, a comentar essas correções. Quando a Fernanda fala sobre a linha de sorriso, quando ela está falando sobre os ajustes do plano de cera, ela passa direto, ela não comenta, não conceitua a linha de sorriso. Eu acho importante a gente falar sobre ela e falar como a gente chega a essa linha de sorriso ascendente, tá? Isso é muito importante. Em primeiro lugar, o conceito da linha de sorriso é um conceito bem fácil, talvez por isso ela até tenha passado direto, por ser uma coisa um pouco óbvia, que é uma curva suavemente ascendente, paralela ao bordo superior do lábio inferior, mas como a gente chega a essa curva ascendente é algo importante e que eu achei que foi um pouco negligenciado. No momento que essa etapa é negligenciada, a gente pode ter resultados como esse aqui, um paciente com um sorriso invertido. Por isso que eu achei importante focar um pouco nessa parte do tratamento que ela não abordou de maneira completa. Então, a nossa ideia é que vocês associem sempre que vocês forem fazer um seminário, vocês têm que associar a parte clínica com os conceitos teóricos. Então, quando a gente quer obter um sorriso ascendente, o que a gente precisa? A gente precisa que o nosso plano oclusal, e quem representa o plano oclusal no momento que a gente está fazendo a prova da placa base, o plano de cera? É o plano de cera. O plano de cera ele representa o nosso plano oclusal. Então, ele tem que estar paralelo ao plano de Camper. O que é o plano de Camper? É uma linha que vai unir o póreo à espinha nasal anterior. Só que o póreo e a espinha nasal anterior são pontos ósseos. A gente não consegue ver no paciente o póreo, a gente não consegue ver no paciente a espinha nasal anterior. Então a gente precisa associar esses pontos ósseos a pontos no tecido mole do paciente. Da mesma maneira que o plano oclusal ele tem que estar paralelo ao plano de Camper, ele também tem que estar ao mesmo tempo paralelo à linha bipupilar. No paciente, os pontos que mais se aproximam do póreo e da espinha nasal anterior é o tragus alto, tá? A parte alta do tragus, da orelha do paciente, e a asa do nariz. Então, mas vocês podem falar, pô, mas nessa foto você está usando como referência aí o tragus baixo. Na verdade, o póreo está aí nessa região do tragus, entre o tragus alto, o tragus médio e o tragus baixo. É importante que você associe essa visualização que você tá tendo aí e olhando o paciente de frente. E vendo, se você olhando o paciente de frente, você está conseguindo ver
que o seu plano de cera está no sentido ascendente. Uma coisa importante também é que a gente está vendo o lado direito da paciente. Se o lado direito da paciente, você, como está na foto, você utilizou o trago de baixo como referência, o lado esquerdo você também tem que usar o trago de baixo como referência, tá? Então, sempre usando a mesma referência de um lado e do outro. Nunca deixando de um lado tragos médio, outro tragos alto, tragos médio, tragos de baixo. Então, sempre repetindo a referência que você usar tanto de um lado quanto do outro. No seminário, a Fernanda utiliza como referência para marcar a linha do canino a comissura do paciente. Pode ser usado também, a literatura permite, só que a comissura do paciente, muitas vezes, paciente idoso, tem uma musculatura um pouco flácida, um lado é um pouco mais baixo do que o outro, você tem diferença. Então, eu gosto muito de utilizar como referência a asa do nariz. É uma referência mais fixa do paciente. Então, eu prefiro utilizar a asa do nariz como referência. Mas lembrando que quando você utiliza a asa do nariz como referência, você vai estar tendo como parâmetro a ponta de cúspide do canino. Em geral, a asa do nariz ela está na direção da cúspide do canino. Então, a gente tem que somar, para a gente ter aquela linha de distal de canino a distal do canino, mais 5 milímetros. Tá? Então, essa distância de asa do nariz a asa do nariz, você soma 5 milímetros e aí sim você vai ter uma distância de distal do canino a distal do canino. Por que 5 milímetros? Porque você tem, em média, 2,5 milímetros para distal do 13 e mais 2,5 milímetros para distal do 23. Então, você somando, você tem 5 milímetros a mais, tá bom? Quando a Fernanda falou sobre montagem articulador, ela coloca uma foto do paciente sendo montado utilizando o arco facial. Quando ela mostra a montagem do modelo no articulador, ela mostra aquela montagem sobre uma mesa de camper. Então, a gente tem que ver que ou você monta o seu modelo superior no articulador semi-ajustável utilizando o plano de camper, ou você monta utilizando o arco facial. Tá? Para a gente montar ele na mesa de camper, primeiro a gente tem que lembrar de um conceito que se chama o triângulo de Bonwell. O que é esse triângulo? Esse triângulo ele marca as distâncias intercondilares entre elas e depois a distância de cada côndilo até a região incisal do 41 e do 31. O que diz Bonwell? Ele diz que você tem entre essas distâncias um triângulo equilátero, ou seja, você tem distâncias iguais entre os dois côndilos e a região mais anterior dos incisivos. A gente vai entender por que a importância desse conceito para a gente montar o paciente utilizando a mesa de Camper. Mas antes da gente falar da mesa de Camper, é importante a gente entender o conceito do arco facial, que a gente utiliza bastante na nossa clínica para montar o paciente no articulador. Às vezes a gente já faz isso no automático e a gente não pensa um pouco na ciência que tem nisso. Quando você monta o paciente utilizando o arco facial, o que a gente está querendo fazer? Vamos olhar o arco facial aqui na figura da direita e vamos olhar a figura da esquerda. O arco facial, na verdade, ele está paralelo ao plano de Frankfurt. O que é o plano de Frankfurt? O plano de Frankfurt é uma linha traçada do póreo até a linha, até o ponto mais inferior da órbita. E o garfo facial, ele que está na boca o garfo que está na boca do paciente, ele está paralelo ao plano oclusal. E como a gente já falou antes, o plano oclusal, por sua vez, está paralelo ao plano de Camper. Então, quando a gente monta o paciente
utilizando o arco facial, na verdade, a gente está querendo relacionar o plano oclusal do paciente ao plano de Frankfurt. E quando a gente traça a linha do plano oclusal do paciente com o plano de Frankfurt, você tem um resultado médio de 15 graus, mas é um resultado médio de 15 graus. Quando a gente utiliza o arco facial, a gente tem a angulação precisa naquele paciente, que dá algo próximo de 15 graus, mas não dá 15 graus, pode até dar 15 graus exatos, mas não necessariamente. Já quando a gente usa o plano de Camper para montar o paciente, o plano de Camper ele dá para a gente aqueles 15 graus de média. Então, a gente não monta, a gente não usa o arco facial naquele paciente. A gente só vai usar o arco facial no paciente para ver a medida do côndilo dele. Se ele tem uma distância intercondilar P, M ou G. Mas a gente não vai levar o garfo na boca do paciente, a gente não vai fazer nada disso. A gente vai montar aquele paciente na média, uma média que é 15 graus e que essa mesa de Camper já coloca o modelo superior do paciente nessa média de 15 graus. E quando eu olho a minha mesa de Camper, eu vejo que ela tem 3 marcações, uma mais anterior, uma média e uma mais posterior. E onde eu sei em que linha eu vou posicionar o meu plano de cera ou meu modelo superior, em que linha eu vou utilizar como referência. Aí a gente vai voltar para aquele conceito do triângulo de Bonwell. Se o triângulo de Bonwell ele é um triângulo equilátero, se eu tenho uma distância intercondilar G muito grande, eu vou ter que posicionar o meu plano de cera mais lá na frente, para que eu respeite esse triângulo equilátero. Se eu tenho uma distância intercondilar média, eu vou posicionar o meu modelo superior naquela linha mediana, naquela linha do meio. Se eu tenho uma distância intercondilar pequena, eu vou posicionar o meu plano de cera, o meu modelo superior, naquela linha mais lá para trás. Então, esse é o conceito do triângulo de Bonwell que a gente vai utilizar na hora que a gente for montar o nosso paciente utilizando a mesa de Camper. Essa mesa de Camper, a gente vê que o paciente foi montado numa posição mais para trás, tá? Porque nesse caso, pelo menos eu só estou conseguindo ver 2 marcações, eu estou conseguindo ver 2 linhas. Eu não sei se tem uma terceira linha mais ali atrás, mas eu acho que não. Eu acho que essa mesa de Camper, ela tem que ser uma foto de um livro. Essa mesa de Camper, ela deve ser uma marcação mais lá para trás, a marcação que é marcação média, e a marcação mais da frente, na verdade, é a borda da mesa de Camper. Então, esse paciente, ao meu ver, ele tem uma distância intercondilar pequena, por isso ele está mais lá para trás. Se ele tivesse uma distância intercondilar média, ele estaria nessa marcação assim na frente, média, e se ele tivesse uma distância intercondilar grande, ele estaria lá na borda da mesa de Camper. Pode ser que tenha alguma outra marcação nessa mesa de Camper, mas se tiver ela está bem apagada. Eu não estou conseguindo visualizar. Me parece que essa mesa de Camper ela só tem 2 marcações, e se o paciente for uma distância intercondilar grande, ele vai posicionar ele lá na borda da mesa de Camper. A Fernanda também passou muito rapidamente na questão de montagem dos dentes. Eu acho uma coisa importante para a gente falar, a gente já falou em aula, mas para deixar isso mais claro, ela botou uma foto que realmente é importante, se a gente tiver foto do paciente antiga para utilizar, mas se a gente não tiver referência nenhuma, a gente tem que usar alguma referência. E quais são as referências que a gente utiliza? Linha alta, linha baixa, que é a altura incisal, e linha de caninos. Então a gente tem que marcar essas 3 linhas, porque a partir delas que a gente vai escolher os dentes do nosso paciente. Então,
Entre a linha alta e a linha baixa, a gente vai ter o H1, essa medida H1, que é a altura do dente incisivo que a gente vai querer, e da distal do canino até a outra distal do canino, que é a linha dos caninos que a gente vai ter marcado, a gente vai ter a distância dos caninos em curva, que é essa marcação número 1 que está colocada no desenho. Então, com essas duas medidas, a gente já tem duas referências para escolher o nosso dente. Então, a gente vai lá para a nossa carta molde. Essa aqui é um da Art Plus, se não me engano. E aí a gente vai lá ver aquela medida 1, que é a distância de canino a canino, aquela H1, que é a altura incisal, e são as duas principais medidas que a gente vai utilizar para escolher os dentes. Tá? Além das medidas, a gente também leva algumas outras coisas em consideração, como o sexo do paciente. Então, mulheres geralmente são dentes mais arredondados, homens são dentes mais quadradões. Preferência do paciente, a gente também pode ouvir. O formato do rosto do paciente, esse é um formato mais triangular, mais quadrado, mais arredondado. O formato da arcada do paciente também. Então, algumas outras coisas que a gente pode levar em consideração na hora que a gente vai escolher para ter uma escolha mais harmônica. Depois de definir os dentes anteriores e superiores, a gente vai lá na carta molde e vê os dentes anteriores e inferiores, os dentes posteriores que são referentes a esses dentes anteriores e superiores, que se combinam com eles, que ocluem com eles. Então, depois de escolher os anteriores e superiores, o resto a gente já faz associação direta utilizando a carta molde daquela marca de dente que a gente está utilizando. Quando a Fernanda falou sobre higienização das próteses, ela orientou que fosse utilizado pasta de dente para higienizar as próteses. Não é legal utilizar pasta de dente porque são abrasivas. Então, a utilização de pasta de dente pode arranhar a prótese do paciente. Então, o ideal é que o paciente utilize detergente de cozinha, detergente neutro, para limpar sempre após as refeições. Limpa, tira a gordura dela com cuidado para não deixar cair na pia a prótese, que é a maior quantidade de fratura de prótese é durante a higienização. Escorrega da mão, porque o detergente ele é escorregadio e cai e quebra. Isso ele vai fazer todos os dias, sempre após alimentação. 2 ou 3 vezes na semana, seria bom que o paciente também deixasse a prótese imersa num copo com água com uma colher de sopa de água sanitária. Tá? Então, deixar durante 15 minutos nela. Tirou, coloca na água oxigenada 10 volumes, deixa na água oxigenada 10 volumes por 5 minutos. Tirou da água oxigenada, coloca numa solução com Corega Tabs ou alguma outra solução efervescente similar durante 3 minutos. Seria bom que o paciente fizesse isso pelo menos 2 vezes na semana. Ele tentar tornar isso uma rotina, tipo, toda segunda e quinta eu vou fazer isso, para que a prótese dele sempre fique com a aparência de uma prótese nova. E como eu falei que as escovas de dente elas são abrasivas, vale aqui uma observação que não tem muito a ver com a matéria de prótese total em si, mas que eu acho que tem muito a ver com o que a odontologia está vivendo hoje, que é uma diminuição cada vez mais do número de pacientes com cárie. Isso, obviamente, eu falando de pacientes que têm uma condição social e cultural melhor. Cada vez menos a gente vê paciente com cárie, mas cada vez mais a gente vê paciente com lesões cervicais não cariosas. E cada vez mais a gente tem que estudar e saber como lidar com esse tipo de lesão, porque é um tipo de lesão está se tornando mais frequente nos nossos consultórios. E você falar para o paciente que já tem lesão cervical não cariosa utilizar pasta de dente abrasivas, isso você está contribuindo para que ele
aumente a lesão cervical não cariosa. Por quê? Porque a partir do momento que o paciente perde aquela superfície de esmalte que ele tem na cervical, o que está exposto ali é cemento ou dentina. Cemento ou dentina, você tem uma quantidade muito maior de colágeno do que a gente tem no esmalte. No esmalte, o esmalte é praticamente hidroxiapatita pura. Então, a partir do momento que você perde a sua camada de esmalte, aquela região fica muito suscetível a desgaste. Então, quando você fala um paciente utilizar, por exemplo, uma pasta de dente clareadora, tipo Colgate Luminous White, Close-Up White Now, essas Oral-B 3D White, essas pastas elas são extremamente abrasivas. E como é que a gente sabe a abrasividade das pastas de dente? A gente tem uma coisa chamada RDA. RDA é o que calcula, é a medida da abrasividade da pasta de dente. Então, pastas de dente como a Sensodyne Pro Esmalte ou a Elmex, elas têm RDA. O Elmex tem RDA na faixa de 30, a Sensodyne Pro Esmalte RDA 36. Então, elas são muito pouco abrasivas. Quando você vê uma Colgate Total 12, uma Sensodyne Extra Fresh, você já tem RDA de 70 na Colgate Total 12 e Sensodyne Extra Fresh 75. Quando a gente vai ver essas da Oral-B, a Oral-B Sense Alívio ou a Pro Saúde, você já tem RDAs acima de 100. Então já são escovas, já são pastas mais abrasivas. Quando a gente fala das pastas clareadoras, elas são mais abrasivas ainda. Colgate White Close-Up White Now, Colgate Luminous White. Então essas são extremamente abrasivas, elas têm RDA acima de 200. Então a gente sempre tem que saber a escova, a pasta de dente que a gente vai receitar para os nossos pacientes, assim como escova de dente. Escova de dente também a gente tem que procurar escovas menos duras para que esses pacientes eles não tenham uma progressão da lesão cervical não cariosa. Bem, vamos agora para o próximo seminário que falava sobre úclas. Foi um seminário feito pela Larissa. Então, eu achei a introdução um pouquinho prolongada demais. O intuito do seminário era casos, sequência clínico-laboratorial. Então, não precisava ter feito uma introdução tão prolongada. Tá? Por exemplo, aquela parte que fala implante versus prótese fixa, implante imediato, carga imediata, aquilo para mim seria desnecessário, não tinha necessidade de falar sobre isso. Mas quando entrou na parte da sequência em si, vi poucos erros, poucas falhas, não tinha muita coisa para corrigir. Tá? Algumas coisas que eu quero acrescentar e poucas correções. Então, vamos lá. Na introdução, a Larissa coloca um dos slides com o título de componentes protéticos. Mas nos tópicos você tem o título e aí você tem lá os subtítulos. UCLA, munhão, pilar e mini pilar. Depois, enquanto a Larissa está falando, ela deixa muito claro que UCLA, munhão, pilar e mini pilar são intermediários protéticos. Melhor, munhão, pilar e mini pilar são intermediários protéticos e que UCLA pode ser componente protético ou pode ser intermediário protético. Ok, ela falou correto, só que está escrito de uma maneira que logo que eu vi que aquele slide apareceu, eu já pensei, está errado, ela escreveu errado, não entendeu o conceito de intermediário componente protético. Mas quando a Larissa começa a falar, ela fala o correto. Mas, por exemplo, se alguém pega essa sua aula para estudar e não pega o áudio, já vai fazer confusão. Então, um pouco de cuidado com isso. Lembrando, aqui eu botei nesse slide os
conceitos: intermediário protético, o componente que funciona como elemento de ligação entre a prótese e o implante, o componente protético, o componente incorporado à prótese. Tá? Vai ficar mais claro vendo as fotos. Então aqui a gente pode ver vários exemplos de intermediários protéticos, peças que vão ligar a coroa ao implante. Aqui nessa foto mais inferior a gente tem úclas preparadas para receberem coroas, que vão ser cimentadas. Mais acima a gente também tem úclas que também foram personalizadas, parecem preparos dentários para receber coroas cimentadas. Mais aqui à direita a gente tem dois exemplos de munhões: o mais superior, munhão universal; o mais inferior é um munhão que a gente chama de munhão anatômico, que ele também pode ser preparado. Tá? Então, todos os exemplos aqui são intermediários protéticos. Já aqui nessa foto, na esquerda, a gente vê uma úcula que foi fundida de maneira que fique com o formato de uma infraestrutura metálica que depois vai receber uma cerâmica. Então, ela vai compor a prótese, então ela é um componente protético. Em cima, a gente vê uma prótese do tipo protocolo, provisória. Tá? Você vê ali os cilindros de titânio, e que esses cilindros eles estão também dentro da prótese protocolo provisório. Então, eles estão compondo essa prótese, eles são componentes protéticos. A Larissa, em diversos momentos, falou que a úcula, de maneira correta, ela pode ser personalizada de duas maneiras. Ou ela pode ser personalizada de maneira que ela fique semelhante a um preparo dentário, ou ela pode ser personalizada de maneira que ela fique semelhante a uma infraestrutura para uma prótese parafusada. Mas faltaram fotos para a gente visualizar. Então aqui, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de úculas que foram personalizadas de maneira a receber um formato de preparos dentários. Sobre essas úculas serão cimentadas coroas metalocerâmicas. A Larissa também falou muito sobre úculas, mas sempre dando exemplo de coroas metalocerâmicas. Em nenhum momento ela falou que só pode ser utilizado metalocerâmica, mas como ela só falava de metalocerâmica, passava a impressão que não existiria alguma outra maneira de você fazer coroas parafusadas ou cimentadas utilizando úcula, sei que não fosse metalocerâmica. Então aqui, esse caso, é um exemplo aqui de uma coroa sobre úcula, é uma coroa cimentada sobre úcula, e a gente vê que a úcula ela foi sim fundida em metal, mas ela vai receber uma coroa com uma infraestrutura em zircônia e cerâmica feldspática aplicada sobre essa zircônia. Como a gente pode ver aqui, então uma coroa metal free, né? Ela é de zircônia, com a infraestrutura em zircônia e cerâmica feldspática aplicada. E por que escolhida a zircônia? Para tentar mascarar aquela úcula de metal que tem por baixo. Então foi feita uma zircônia, é uma opção, e a gente vai ver no próximo slide o resultado final. A Larissa ela até utilizou essa foto, mas ela utilizou no momento errado. Essa foto aqui, o que ela é? Ela é um enceramento sobre uma úcula, dando a essa úcula o formato de um preparo. Depois essa úcula é levada para um scanner de bancada, escaneado e feito fresado uma estrutura semelhante a um preparo de um dente, só que em zircônia. E aí você vai pegar essa estrutura que foi encerada sobre uma úcula e vai parafusar no seu implante, e sobre ela você vai colocar uma coroa. E aí, como você tem uma infraestrutura, e como você tem um preparo de zircônia, você pode até cimentar uma coroa de silicato, porque você não vai precisar mascarar o metal por baixo. Então você pode utilizar aí, por exemplo,
um de silicato, uma leucita, que você vai ter uma resposta estética bem interessante. Então aqui mais um exemplo de como uma úcula encerada ela pode dar origem a uma infraestrutura, dessa vez parafusada, de zircônia. E essa estrutura parafusada de zircônia, você pode manter uma bainha de metal. Para quê? Para que a zircônia ela não fique em contato com o titânio, porque a zircônia em contato com o titânio ela pode ir desgastando, amassando um pouco o metal. Então você pode manter você pode manter a bainha de metal, mas o resto da sua infraestrutura toda ser de zircônia, como a gente vai poder ver bem aqui no próximo slide. E aqui já com a cerâmica aplicada, a cerâmica feldspática aplicada, e você vê que o metal ele fica bem escondido, ele vai ficar bem escondido pela gengiva quando for instalado dentro da boca. Agora, tem alguns casos que a gente não consegue esconder esse metal, então a gente precisa que a estrutura, de uma maneira geral, inteira, seja em zircônia. Como esse caso aqui, que a gente tem um implante muito superficial, ele está praticamente em nível gengival, e quando a gente olha a prótese que a paciente usava, ela usava uma prótese que o metal, a infraestrutura metálica já estava aparecendo completamente. Então foi feita uma infraestrutura totalmente em zircônia, sem nada, sem bainha de metal. Ela é completamente de zircônia, essa infraestrutura, para a gente fazer aqui uma coroa parafusada com infraestrutura em zircônia. Aqui a coroa vista por baixo, então a gente vê que não tem metal, que ela é completamente em zircônia. E isso aqui também foi feito a partir de um enceramento de uma úcula que foi escaneado e fresado. E aqui nós temos o resultado final do caso. Quando a Larissa fala sobre moldagem também, ela só fala das opções das moldeiras plásticas, se você fazer um furo nela, ou daquelas moldeiras ditas descartáveis. Mas você também pode fazer uma moldeira individual. Na verdade, o mais indicado é que você faça uma moldeira individual para o paciente. Esse seria o padrão ouro. Eu sei que na realidade clínica a gente não faz isso com tanta frequência, mas você fazendo isso, você vai ter uma menor quantidade de material de moldagem, e quanto menos quantidade de material de moldagem você tiver, menor vai ser a sua contração de polimerização, e com isso você obtém melhores resultados. Então você faz uma moldeira individual, e você pode tanto fazer perfuração nessa sua moldeira individual, você primeiro vai fazer ali os acessos aos transfers, e depois você pode perfurar ela, caso você não tenha um adesivo de silicone, você pode fazer perfurações nela, que aí você já consegue ter uma retenção. Bom, e finalizando o seminário da Larissa, algumas outras observações que eu não quis criar um slide para falar sobre cada uma delas, mas em um determinado momento a Larissa fala que a UCLA é indicada para próteses múltiplas. Poderia deixar mais claro que só com pouca carga funcional, tá? E sempre dá preferência a próteses múltiplas utilizar intermediários protéticos, utilizar mini pilares, tá? Evitar usar úcula para não ter aquele problema de quebrar o parafuso dentro do implante. Então, isso seria interessante deixar claro. Uma outra coisa, o tema do trabalho eram coroas unitárias sobre úcula. E a Larissa colocou uma foto em que ela botava na moldagem, aí ela botou foto de resina e fio dental. Você só utiliza resina e fio dental quando você vai esplintar. Então, quando você vai esplintar, você já
quando você tem casos de mais de um implante e tal, mas tudo bem, se você tiver um caso às vezes de 3 implantes um do ladinho do outro, você tem 3 coroas unitárias e você pode fazer eles espintados. Não tem problema nenhum, mas só para uma observação, tá? Uma outra coisa que a Larissa falava era ajuste oclusal na consulta de prova da infraestrutura. Não, na prova da infraestrutura a gente não faz ajuste oclusal ainda. Se sua infraestrutura vier alta ao ponto de você fazer ajuste oclusal, porque a tua moldagem está muito errada. Se a tua infraestrutura já está batendo no dente de cima, é melhor, de repente, é até melhor você repetir a moldagem, porque já tem alguma coisa muito errada. O ajuste oclusal você faz quando a cerâmica já está aplicada, tá? Então, finalizando essas 3 coisas, agora vamos entrar no seminário da Gleice, que ela falava sobre prótese barra clipe. Também vamos fazer algumas observações. Vamos lá. Observação bem importante e que não foi comentado pela Gleice é que no exame clínico é muito importante, quando a gente vai planejar uma prótese barra clipe, a gente verificar se existe espaço para conter uma barra, tá? E uma prótese sobre essa barra. Então a gente sempre tem que ver se existe de 12 a 14 milímetros entre a plataforma do seu implante e a incisal do 41 e 31. Sempre fazer essa medida para ver se você tem espaço para confeccionar uma barra clipe, tá? Então isso é uma coisa importante que foi que a Gleice não falou no seminário, que eu achei importante a gente relembrar aqui. Aqui é a paciente com a barra instalada, então a gente vê como você tem uma estrutura de barra grande, então você precisa de um espaço considerável para que você consiga confeccionar uma prótese barra clipe. E lembrando que todo implante a gente precisa planejar a primeira prótese, a gente sempre tem que falar do planejamento reverso. Quando a gente fala de planejamento de prótese barra clipe, a gente tem que pensar no planejamento desde lá de trás. A gente tem que estar junto com o implantodontista, se você não faz implante, se você não faz cirurgia, você tem que estar junto com o implantodontista para orientar ele, na medida do possível, para colocar os implantes nas melhores posições para ser feita uma prótese barra clipe. Tá? Então, quais são essas posições? Uma opção é que os implantes eles sejam colocados na região dos incisivos centrais e dos caninos, ou então, se na região anterior você tiver muito pouco estrutura óssea, que isso é até um certo ponto comum, você também pode colocar esses implantes na região de caninos e premolares. E se só der mais atrás? Então, não é o ideal. O ideal é que esses implantes estejam posicionados mais lá na frente. Mas é óbvio que cada caso é um caso. Às vezes você tem um paciente que você só tem o osso mais lá para trás, você tem que dividir essa barra em duas, você não consegue unir a barra toda. Então, é óbvio que a gente tem que, às vezes, se enquadrar na situação clínica daquele paciente, mas é importante a gente tentar estar junto com o cirurgião desde o planejamento do implante, não é simplesmente chegar, coloca 4 implantes aí para fazer uma barra clipe, porque senão depois você pode ter problemas na confecção dessa barra. A Gleice, quando ela bota uma foto e fala que a barra clipe dentro da prótese, dentro da dentadura, tem também uma estrutura metálica, ela bota uma foto de uma over-dentro retida clip encaixe, que é o ORCE, que é uma outra modalidade de tratamento. O ORCE ele não é uma barra clip. Conversando com o professor Pablo, ele até me falou que também faz algumas barra clips com uma infraestrutura metálica para dar uma resistência maior para a prótese, mas uma barra clip ela não necessariamente precisa ter uma infraestrutura metálica dentro da sua prótese, como mostra bem essa foto. Essa foto aqui, dessa prótese, a gente vê que não existe infraestrutura metálica nenhuma, você só tem os clipes, tá? Já que nesse caso, aí a gente vê uma ORCE, uma overdentro retida clip encaixe. Aí você tem uma infraestrutura metálica,
ali, posado no chão, que vai se encaixar naquela barra que vai na boca do paciente. Essa aqui a gente já pode ver a infraestrutura que vai ficar dentro da prótese, conectada ao encaixe que tem na barra metálica de uma Ovenentro retida clip encaixe. Antes de entrar no seminário da Fernanda Ximenes, eu queria só fazer mais uma observação sobre o seminário da Gleice. Em nenhum momento a Gleice também deu ênfase que uma prótese barra clipe ela deve ser sempre sobre o intermediário protético, que isso ou sobre um mini pilar ou sobre um pilar. É importante sempre a gente dar ênfase nisso, porque para evitar que esse tipo de prótese seja feito direto na cabeça do implante. Em nenhum momento ela disse contrário, em nenhum momento ela disse para não fazer, mas também eu senti falta dela ter dado uma ênfase maior a isso, tá? Mas fora isso, foi um seminário muito bom, tá? Padrão excelente. E entrando agora no da Fernanda Ximenes, também poucas coisas que eu tenho a adicionar. Uma delas, ela falou algumas vezes sobre a moldagem com silicone de condensação. Não acho que seja interessante utilizar o silicone por condensação. O ideal nas próteses protocolo é sempre usar um elastômero do tipo silicone de adição ou poliéter, tá? Evitar silicone de condensação. Ah, só tem silicone de condensação? Ok, faz com ele, mas o ideal para uma prótese protocolo é utilizar o silicone por adição ou poliéter. Assim como a Gleice deixou de falar no seminário de barra clipe do espaço, que é uma coisa importante quando a gente vai fazer uma barra clipe, ver se existe esse espaço, a Fernanda Ximenes também não deu muita ênfase ao suporte labial, que eu acho que é uma das coisas mais importantes quando a gente pretende fazer um protocolo. Lembrando, paciente que não tem um bom suporte labial, você não vai ter um resultado bom quando for fazer uma prótese protocolo. E como é que a gente pode ver se esse paciente tem um bom suporte labial? Como foi mostrado em vídeo já nas aulas que a gente teve na presenciais na PUC, o que a gente vai fazer? A gente vai duplicar a prótese que aquele paciente utiliza, vai remover a flange vestibular, vai deixar só os dentes e vai colocar na boca do paciente. E vamos ver como é que fica o aspecto facial dele. Se ficar um aspecto facial ok, se ele ficar com bom suporte labial, a flange vestibular não fizer falta, é um paciente que pode receber uma prótese protocolo sem problema. Se a flange vestibular da prótese fizer falta, ele é um paciente que pode ter problema com a prótese protocolo, então a gente deve optar por uma prótese removível sobre o implante. Aí pode ser uma barra clipe, uma óssea, uma prótese com atáchima, algum tipo de prótese nesse sentido, alguma sobredentadura. A Fernanda Ximenes fala sobre a prova dos dentes na placa base, no plano de cera, naquela etapa que a gente está repetindo os procedimentos de uma prótese total, mas ela não fala depois da prova dos dentes montados na infraestrutura do metal. Ela passa direto, ela fala sobre a infraestrutura metálica, mas não fala da montagem dos dentes ali. Então, a gente lembra que aquela primeira montagem de dente que foi feita na placa base plano de cera removível, como se fosse uma prótese total, ela vai servir para ser feita uma barreira de silicone para que depois o laboratório tenha uma referência para montar os dentes na barra metálica. E também para que o laboratório, na hora que for confeccionar a barra metálica, não faça nenhuma barra metálica muito anteriorizada, nem muito para posterior. Que ele faça uma barra metálica com espaço suficiente para que os dentes sejam montados. E aqui a gente já pode ver os dentes montados na estrutura metálica que vai ser levado à boca e a gente vai fazer a prova. E aqui você já consegue fazer uma prova, um teste fonético, ver se está escapando o ar. Muitas vezes fica escapando o ar entre
a prótese e o rebordo alveolar do paciente. Então, nesse momento a gente consegue fazer um teste fonético bem interessante. E se você sentir que está escapando ar, a gente pode fazer um reembasamento ainda nessa fase. Como é que vai ser feito isso? Você vai colocar o silicone de adição, a base leve, por baixo da prótese. Você pode até injetar direto. Você encaixa a prótese na boca do paciente, parafusa ela, vai com aquela pontinha fininha e começa a injetar até você ver sair pelo outro lado. Espera tomar presa, remove tudo. É legal fazer umas retenções na base da prótese para que o silicone de adição ele fique mais bem aderido.